Então, no ambiente tecnológico ocorreram as grandes mudanças e foi o cenário onde aconteceu a grande mudança social mesmo que nós vivemos hoje. Então, é o local de emergência da internet que está trazendo ainda várias implicações como um reformulador e um reorganizador das estruturas sociais e de vários negócios que passaram então a ser completamente diferentes. Eu estou falando aqui mais recentemente do Uber, Airbnb, mas isso já aconteceu anteriormente com o mercado da música, dos discos que passaram para venda por streaming, a mesma coisa para os filmes. E se a gente pensar um pouco, né, essa entrada da Netflix no mercado reformulou toda a indústria norte-americana de cinema, que era uma indústria poderosíssima, continua sendo, mas agora está em outras mãos, houve uma reorganização interna lá. Então, essas são as preocupações que nós temos que ter como profissionais de marketing. Se vocês estão num setor que ainda continua trabalhando da mesma forma como trabalhava antes da internet, vocês podem ter certeza de uma coisa: isso vai mudar. Como vai mudar, nós não sabemos ainda. Então, essa vai ser a dificuldade. Quais são os setores que eu vejo assim como mais tradicionais e que vão sofrer mudanças? O setor dos profissionais liberais, por exemplo, prestação de serviços liberais, tanto escritórios de contabilidade, escritórios de advogados, provavelmente eles vão enfrentar as dificuldades que as imobiliárias já estão enfrentando, de players que entram com alta tecnologia para simplificar a vida do usuário, mas essas coisas tendem a ser mais potencializadas à medida que as transformações são mais radicais. Então, sobre tecnologia, essa questão da reestruturação da sociedade, a gente não precisa nem levar em conta a pandemia. A pandemia ainda foi um fator que acelerou muito essas mudanças e a sociedade está aprendendo a mudar mais rapidamente também com a pandemia. Então, eu posso dizer para vocês que vocês precisam levar em conta esse setor, essas mudanças de setor e levar em conta o impacto que a internet vai ter. Para vocês ficou reservado um estudo de caso do New York Times e nesse estudo de caso vocês vão observar, entre outras coisas, como é que esse impacto da tecnologia acontece nas nossas vidas, nas nossas carreiras, no nosso trabalho, no nosso negócio. Minha ideia com esse estudo de caso, embora ele seja um pouco mais antigo, porque ele descreve uma das primeiras grandes mudanças que teve na sociedade a partir, então, dessas reformulações de setores, é vocês transferirem esse conhecimento que vocês têm nesse caso para a realidade de vocês, nos negócios que vocês atuam atualmente e buscar fazer uma projeção do que seria esse negócio se ele for reformulado. De preferência que vocês tenham uma ideia sobre como reformular os negócios de vocês, de tal forma a serem os promotores dessas mudanças. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser os pioneiros na mudança e certamente vão ter uma vantagem enorme em relação ao pessoal que vem atrás. Então, por essa razão, eu recomendei para vocês a leitura do New York Caso. Ali na literatura, vocês vão ver que não é só uma mudança de tecnologia que nós estamos vivendo uma mudança do ritmo, da velocidade da implementação de novas tecnologias. Então, isso tem implicações também sobre o impacto que tecnologias novas afetam as coisas de forma exponencial. E nós, como sociedade, ainda por efeito da pandemia mais ainda, aprendemos a aceitar essas inovações, estamos muito mais prontos para aceitar mudanças nesse momento, que aumenta ainda mais o ritmo e a importância dessas mudanças tecnológicas. Nós vemos então que as empresas, claro, têm dedicado mais recursos para essas mudanças de tecnologia, mas elas fazem isso de uma forma mais cautelosa, elas não assumem projetos de ponta. São poucas empresas que assumem, por exemplo, um desafio de desenvolver uma vacina para a Covid. Só as grandes empresas, e ainda assim que fizeram associações ou com universidades ou com outros órgãos governamentais para poder se propor uma tarefa desse tamanho, né? Aqui no Brasil nós tivemos algumas experiências positivas em relação a isso, foi o que nos salvou
de estragos maiores em relação à pandemia. Bom, as empresas, então, normalmente têm ocupado um papel secundário. Bom, vamos deixar desenvolver essa tecnologia. Alguém, né, um centro de pesquisa ou uma indústria de ponta desenvolve, e nós vamos ver como que nós podemos entrar na cadeia e participar de alguma forma nesse sentido. A universidade mesmo, a nossa universidade aqui no Rio Grande do Sul, está buscando uma oportunidade de produção do soro base para fazer as vacinas. Então seria, né, uma entrada num momento posterior a que a tecnologia já está consolidada, mas já se sabe que tem uma demanda para um determinado produto e a empresa vai lá, então entra no mercado com muito menos risco, né, de falhas e de erro, que está envolvido no processo de pioneiro total dentro de uma nova tecnologia. Além disso, o que a literatura aponta ali, na literatura recomendada aponta, é que existe uma regulamentação maior desses avanços tecnológicos, ou seja, ficou muito notório lá os controles sobre a pesquisa sobre genética, né, quando começou a tratar de genética humana, de replicação de humanos, ou de uma ideia de refinamento do genético humano. Então houve uma crítica e houve uma atuação do Estado mais forte. Mas isso foi um caso que foi publicado. No nosso cotidiano, agora o Estado está mais atento para essas mudanças. Nós temos um exemplo recente da taxação dos serviços de Uber, né, que não era taxado, então isso também muda de novo a estrutura. O Uber passa a ser um negócio como outro qualquer, perdeu a vantagem dessa entrada no mercado sem ter regulamentação. A gente percebeu o impacto no negócio, como ele deu uma esfriada, né, e agora a gente tem que observar para ver como é que novo equilíbrio que se vai alcançar dentro dessas novas condições de negócio. Bom, essas mudanças que eu apresentei para vocês, como acontecendo no ambiente, também precisam ser, a gente precisa entender que é uma parte, vamos dizer assim, das mudanças. Nós, enquanto profissionais de marketing, nós também temos que nos atentar para as mudanças que as próprias empresas também, às vezes nossos concorrentes ou nós mesmos estamos implementando, que também estão vinculados a processos de desenvolvimento tecnológico. Um deles que eu chamo a atenção para vocês é a capacidade muito ampliada de tratar com dados e processar esses dados de uma forma mais inteligente. Então, tratamento de dados diz respeito à parte de TI diretamente, e nesse sentido nós tivemos um avanço muito grande recentemente na aplicação e no uso de ferramentas de TI de ponta que estão vinculadas a processamento de dados. Essas ferramentas podem ser ferramentas capazes de modelar os mercados, de modelagem matemática dos mercados, modelagem matemática dos comportamentos dos consumidores e, principalmente, mais recentemente também, o uso de inteligência artificial para encontrar relações mais sutis entre comportamentos das pessoas e os resultados e impactos que nós queremos nas vendas. Então, o nosso colega professor Brey aqui da universidade tem uma linha de pesquisa nessa área, tem um vídeo também à disposição de vocês a respeito do como ele vê e o que significa, caminhos que possa ser dado para inteligência artificial dentro da área de marketing. Então eu diria para vocês que essas são as grandes tendências. As empresas também estão usando as redes de consumidores como aliados para entender melhor o comportamento do consumidor. E aí eu chamo para vocês também a atenção para a criação, para a introdução da inovação que foi as redes que estão formadas em torno de uma marca, ou seja, as comunidades de marca, sejam elas virtuais ou presenciais. As comunidades de marcas presenciais, um exemplo típico é da Harley Davidson, e as comunidades virtuais de marca. Nós temos a Xbox, uma grande comunidade aqui no Brasil da Xbox da Microsoft, para quem não conhece, então, uma comunidade de gamers. Também tem um material complementar que eu deixo para vocês sobre artigos que começam a explicar o que leva o consumidor a se engajar numa rede social. O fato é que para as empresas está muito claro que uma empresa poder ter à disposição dos seus clientes uma rede social que vai manter ligado a essa rede pessoas, consumidores que são defensores da marca ou que sim são altamente influenciados
pela marca, tem uma motivação muito grande para discutir a marca e se relacionar com outras pessoas por causa dessa marca. Tudo isso traz um valor adicional à marca e traz uma oportunidade muito grande das empresas de aprenderem mais sobre seus consumidores, traz uma oportunidade também de que os consumidores possam trocar experiências com outros consumidores, muitas vezes outros consumidores que têm mais experiência sobre o uso do produto, podem orientar esses novos entrantes na comunidade sobre como tirar o maior benefício, sobre como é exatamente a cultura em torno daquela marca. Então, as comunidades virtuais ou reais de marca são uma grande mudança também no cenário de marketing, que também está amparada por mudanças tecnológicas ou mudanças de percepção, né, da relação com o cliente, novas formas de ver a relação com o cliente, que também é relevante nesse debate nosso aqui sobre o impacto da tecnologia. Sobre tecnologia tem muita coisa para a gente conversar, mas basicamente o que vocês têm que prestar atenção para compor um plano de marketing são esses pontos que eu salientei para vocês. Faça uma boa leitura da literatura. Em relação ao ambiente político legal, que vai incluir as questões de legislação, as leis, a atuação dos órgãos governamentais, as sanções que decorrem da não observação dessas leis e, de uma forma também mais ampla, no resultado das ações dos grupos de pressão que influenciam várias organizações e indivíduos. Então, grupos de pressão em favor da preservação ambiental, em favor dos direitos das minorias, em favor da extinção de problemas sociais como a fome ou a violência, eles vão afetar também o nosso negócio, né? Além de a gente estar preocupado em conseguir atender as questões legais, muito especialmente em relação aos direitos dos consumidores e também as questões de aspectos tributários que envolvem o nosso negócio e que regulam a própria operação do nosso negócio, nós vamos ter que levar em conta também essas atuações de organismos mais flexíveis na sociedade, que não dizem respeito à legislação que é vigente, mas que dizem respeito àquilo que é esperado do nosso negócio dentro da sociedade, né? Por exemplo, a questão de reciclagem de produtos e a preocupação com o meio ambiente levaram à criação de uma legislação para organizar e orientar como deve ser feito a restituição ou o acolhimento de subprodutos, que por sua vez levaram a novos negócios. A gente pode estar falando aqui do aço, da sucata, como eu já mencionei, mas pode estar falando de pilhas, nós podemos estar falando de lâmpadas à base de mercúrio e todos esses outros produtos que têm impacto negativo no ambiente, mas que podem ser ponto de partida de novos negócios. Então nós vamos observar 3 tendências aqui que a gente vai encontrar no ambiente político legal. A primeira questão é o aumento da legislação que regulariza os negócios. Então, nós estamos vivendo uma época de legislação, de controle do Estado sobre a operação das empresas muito apertado. Claro, né, já foi menos regulado, já foi menos fiscalizado e a tendência das sociedades é essa. Então, não adianta a gente achar que o problema vai ser que o Estado vai abrir mão dessa regulação. Não é bem verdade. Se a gente for observar as economias mais desenvolvidas, e aqui eu vou chamar a atenção especialmente da Alemanha, a regulação do Estado sobre as atividades industriais lá é muito maior do que é aqui no Brasil ainda. E sobre isso também a gente tem que levar em conta a oportunidade que está colocada para negócios em novos negócios que não existem na sociedade, como é o caso, a gente pode observar com mais clareza com relação ao Uber. Então essa proposta, né, de compartilhamento dos automóveis, essa radical mudança na ideia dos carros de aluguel, que inicialmente eram apenas os táxis, teve impactos nos aspectos legais. O Estado levou muito tempo para regularizar essa nova ação. Então, quando um negócio encontra um espaço social onde não é regularizado,
ele tem uma tendência de grande avanço nesse espaço com muita facilidade, exatamente porque ele não tem leis ainda que regulam o negócio dele. Mais recentemente, vocês observaram, a Uber foi convidada a pagar impostos também, então essa taxação tudo já diminui as margens do negócio e torna o negócio um pouco menos rentável e mais difícil de ser operado. Então, essa tendência de buscar nichos sociais, espaços sociais onde não tem essa atividade econômica, ela não foi concebida ainda, ela tem prós e contras. Vocês vão lembrar também que no início da operação da Uber, houve várias dificuldades de atritos entre os motoristas de táxi e os motoristas de Uber. Os motoristas de Uber corriam risco de vida e correm, de uma certa forma, até hoje, por conta desse conflito que foi gerado entre os profissionais taxistas e aqueles que são de aplicativos. Então, né, a introdução de um novo serviço no mercado tem várias dificuldades, de um novo conceito, vamos dizer assim, de negócio no mercado tem várias dificuldades, mas se tem alguns benefícios, o principal deles é a oportunidade de entrar num espaço que ainda não tem legislação e, portanto, pelo período que demorar para o Estado tomar uma providência em relação a isso, vai ter facilidades, vai ser permitido algumas ações que talvez depois não sejam mais possíveis. Outra questão fundamental que a gente tem que ficar atento na visão dos negócios hoje é o crescimento, então, dos grupos de interesses especiais. Nós temos, então, vários grupos de pressão social em relação às mais variadas questões que estão chamando a atenção para direitos de minorias ou de algumas parcelas, alguns aspectos da população, por exemplo, direitos do consumidor, a legislação que teve um impacto gigante na operação das empresas e que certamente vai ter que ser levado em conta por vocês na hora de trabalharem com marketing. Então, teve uma grande mudança de todos os negócios a partir da lei do consumidor. Mas eu também estou falando para grupos de interesse que defendem, por exemplo, os direitos das mulheres, o direito das minorias étnicas, o direito dos idosos, o direito das pessoas menos favorecidas, o direito à alimentação saudável, enfim. Vocês podem pensar em algum aspecto social, provavelmente vai ter algum grupo dedicado a essa questão. E isso torna o nosso negócio também mais complexo. Nós temos que prestar muita atenção para ver se nós não estamos inadvertidamente em conflito com alguns desses grupos ou com as ideias que estão colocadas. Isso não é simples. Isso não é simples porque essas demandas, esses direitos, eles são dinâmicos. Eles não são cristalizados, ou seja, a gente não vai encontrar isso na literatura, ninguém vai nos explicar direitinho exatamente o que cada um desses grupos é. Muitas vezes esses grupos, mesmo o grupo não vai ser capaz de explicar exatamente o que eles querem. Eles têm demandas muitas vezes contraditórias, ou esses grupos maiores são formados por subgrupos que também estão em conflito. Isso só diz da complexidade da nossa sociedade. Não está errado isso, simplesmente é assim. De uma certa forma, está certo, até porque isso caracteriza a nossa sociedade como mais democrática. Talvez essa questão dos direitos, desse embate de ideias na sociedade seja exatamente o que se quer numa sociedade que tem espaço para discutir essas questões, e essa é talvez a natureza de uma sociedade democrática que nós queremos. Mas isso torna a sociedade mais complexa, a gestão da sociedade mais complexa e a gestão de negócios nessa sociedade também mais complexa. E isso tudo só trabalha em favor de um marketing profissionalizado, de um marketing realizado por pessoas que estudam a fundo a sociedade, que conhecem as suas áreas de atuação e que sabem o que pode ser feito e o que não pode ser feito, e penaliza cada vez mais aquele que se coloca no mercado sem ter o preparo e sem estar preocupado com essas questões. Portanto, justifica o estudo da área de marketing.